138 é o salmo dessa noite. Salmo 138, versículo 1 a 8. Esse é o salmo que nós leremos, vamos estudar ao longo das próximas semanas e pedindo que Deus fale ao nosso coração. Sempre tem em mãos uma Bíblia quando nós estudamos a palavra de Deus. É fundamental que você acompanhe. Embora os cultos estão sendo feitos de forma online, não fique passivo, apenas olhando. Por quê? Porque você pode olhar e ouvir coisas interessantes e em algum momento Deus mostrar, olha, essa é a resposta que você está buscando para o problema que você está passando. E nós temos uma tendência muito rápida de esquecer. Então risque, anote na sua Bíblia, faça uso da Escritura o máximo possível, faça anotações para que você não esqueça. A minha Bíblia, eu tenho muitas anotações, não sei se vai dar para ver, mas eu faço anotações, deixa eu ver se eu consigo chegar perto para o suficiente para vocês. Aqui na lateral eu faço anotações na Bíblia, eu uso, aqui do lado você vai perceber que está até rasgada a folha da Bíblia de tanto manusear, não tem problema. Deus deu para você uma inteligência, mas não confie apenas nela, nem na sua memória, porque você esquece. Nós passamos várias semanas estudando o Salmo 137, que falava do povo de Israel lá na Babilônia, sofrimento, pendurando harpa, não cantando, desanimando da vida. E a partir de agora, do Salmo 138 até o Salmo 145, é uma coletânea de salmos de Davi, que são salmos que vão mudar um pouquinho o nosso assunto. Esses salmos foram agrupados com a identificação específica de que são salmos de Davi, e nós vamos ver ao longo dessas próximas semanas que lições tirar aqui. Mas quem fez a compilação, quem juntou esses salmos, certamente movido pelo Espírito Santo, nos coloca num contraste. A semana passada, ao longo das últimas semanas, quase um mês, ficamos no Salmo 137, nós vimos o povo numa depressão profunda, numa mágoa, numa ira, pedindo para que Deus entrasse na vingança com eles, dizendo que seria muito feliz quem pegasse os bebês babilônicos e os esmagasse contra as pedras, que matasse as crianças a pedradas, que Deus castigasse o povo de Edom pela maldade deles. Então nós vimos muito rancor, um salmo carregadíssimo de ódio, mágoas, lembranças tristes do passado, memoriais que não passam. 70 anos depois, as pessoas lembrando de coisas tristes. E nós vimos como nós somos muitas vezes assim, marcamos, ficamos anotando, fazendo questão de, essa data eu não esqueço mais, essa é a data de morte de não sei quem, faz tantos anos que eu perdi essa pessoa, que perdi o emprego, que eu fiquei doente. Nós marcamos datas que Deus não quer. Deus não quer que nós marquemos essas datas. A lembrança de memoriais, eles existem na Escritura não para promover tristeza. Quando nós lembramos da morte de Cristo, nós não temos uma noite, então agora vamos ficar chorando porque Cristo morreu. Não, a Bíblia quer que você lembre da ressurreição. É claro que você lembra da morte, mas a morte, ela é passageira, ela é rápida. E a celebração verdadeira da Páscoa, a ênfase da Páscoa, não é tanto na morte, que é muito importante, mas a morte não adiantaria se ele não tivesse ressuscitado. Então nós precisamos guardar isso aqui. Então essa transição de um salmo de tristeza e dor para um salmo de júbilo. E nós vamos ver como o Espírito Santo, de maneira habilidosa, acomoda os dois salmos para fazer uma espécie de espelho, mostrando para nós como agir. Vamos aprender um pouquinho desse salmo. Eu vou projetar o texto e aí você pode acompanhar, mas de preferência, se você tiver uma Bíblia em mãos, é melhor. O Salmo 138 diz assim, eu lerei nessa versão que está à esquerda, à direita aí, do vídeo de vocês, então você pode acompanhar. São 3 versões que sempre nós reproduzimos aqui nos cultos. À esquerda aqui, a versão da esquerda é revista e atualizada. No meio você tem a nova versão transformadora. E à direita você tem a versão, a NVI, nova versão internacional. Eu vou ler na NVI porque a música que nós cantamos durante a introdução do culto foi essa. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti, e voltado para o teu templo,
o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por amor da tua fidelidade, ou desculpe-me, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, o Senhor, graças ao Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Esse é o salmo que nós leremos e vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Vamos então acompanhar qual seria a verdade central do texto dessa noite. O salmo vai tratar do seguinte assunto: quais são as atitudes, quais são algumas atitudes apropriadas diante das lutas e desafios da vida? É isso que o salmo vai mostrar. Semana passada vimos que as pessoas, diante das lutas, das mágoas, do que os babilônicos fizeram, do que os edomitas fizeram, eles penduravam as harpas no salgueiro e choravam. Será que é essa a atitude? Vimos claramente que não. Então vamos ver agora da perspectiva de Davi, que também estava passando por lutas e adversidades, quais seriam as atitudes que nós devemos adotar. Como tomar atitudes apropriadas diante de lutas e desafios da vida. O objetivo hoje é mostrar como agir diante dos problemas que surgem. Como é que você deveria se portar? E os problemas vão surgir, é inevitável. Não acredite no cristianismo que diz que você não tem problemas. Você não precisava nem da Bíblia para saber que você passa por lutas. Faz parte do dia a dia. Todos nós passamos ou estamos passando ou já passamos por lutas. E como agir então nas lutas que vão surgir ou nas lutas que você já enfrenta? Vamos caminhar aí um pouquinho hoje e então ver isso. Quais são algumas atitudes apropriadas diante dos desafios da vida? Primeira atitude muito clara, você pode identificar de maneira muito prática no Salmo quando você olha para o versículo 1. O texto diz assim, a versão da direita que eu vou usar, tá? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, ou de todo o coração. O que será que o rei Davi queria falar com isso? Nós não sabemos o contexto em que o salmo foi escrito, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas é certo que o rei Davi se encontrava em lutas, porque ao longo do salmo ele vai mencionar isso. Se eu ando, versículo 7, se eu ando em meio à tribulação, o Senhor me refaz. Enfim, nós sabemos que Davi estava passando por algum tipo de adversidade, porque ele vai mencionar, os reis da terra vão saber do que o Senhor fez. Davi está passando por um tempo de aflição. O homem segundo o coração de Deus, o rei, o maior rei do Antigo Testamento, o rei do qual o Messias surgiu, a promessa de ser o filho de Davi. Nós temos em Davi muitas e muitas bênçãos. O fato de Davi ser o maior rei, de ser olhado com grande honra, apesar de ser um homicida, um adúltero, o fato de Davi ter um coração que se arrepende, que amava a Deus de todo o coração. E ele escreve esse salmo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ele faz uma afirmação diante do problema que ele está passando, diante das lutas, como o rei diz: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que eu vou fazer. De todo o coração, na inteireza dele, na integridade dele, não em partes, na totalidade de quem eu sou, eu vou te louvar. Vamos ver um pouquinho, vamos aprender aí. Primeira lição que você vai tirar do texto dessa noite, diante dos desafios da vida, é que nós devemos, diante de Deus, demonstrar gratidão. Gratidão é uma das coisas que tem faltado muito para os crentes na atualidade. Nós perdemos isso. E como é triste, porque as pessoas sequer reconhecem
que precisam ser assim. Nós precisamos ser pessoas mais gratas. Nós somos pessoas que desenvolvemos no coração, por natureza, a natureza pecaminosa em nós, que Cristo, no caso dos crentes, ele adormeceu, ele amorteceu, mas ela ainda luta em nós, essa natureza, ainda golpeada pelo poder da cruz, ela leva você e leva eu a sermos ingratos. A ingratidão se manifesta de muitas formas. Nós somos ingratos quando nós murmuramos por aquilo que nós não temos. O que é que você não tem? O que é que faz falta para você, ou pelo menos na sua compreensão tem feito falta, da qual você reclama? É impressionante se a pessoa se a pessoa vive de aluguel, ela reclama que o aluguel é caro. Se ela vive de favor, ela reclama que a casa que foi cedida é ruim. Se ela tem a casa própria, a pessoa fala assim, eu tenho uma só, queria ter mais. Se a pessoa tem um carro, esse carro é velho. Se a pessoa tem a bicicleta tem que pedalar, eu não queria, eu quero ter uma moto. Aí compra uma moto, a moto é perigosa. Então eu vou para um carro, o carro não sei o quê. Sempre nós estamos reclamando. Nós temos um coração, a máquina de produzir ingratidão. Olhamos para o que não temos e reclamamos, e murmuramos. Senhor, eu não tenho saúde. Mas já teve algum dia. E é muito provável que no tempo em que tínhamos ou desfrutávamos da saúde, muitos crentes não agradeciam. Aí quando perde a saúde, é natural da vida. Ninguém morre de saúde. Você nunca virá alguém assim, nossa, morreu de saúde. Você não vê isso. O pecado entrou e as pessoas adoecem. É o fluxo da vida. E a menos que Cristo volte antes de que você parta para a eternidade, você vai ter que passar. Vai adoecer e um dia vai partir. É inevitável, não temos como mudar. Olhamos aqui, hoje, oramos por 3 crianças, no começo da vida, já lutando com isso. E as pessoas reclamam. Eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho isso, eu não tenho paz. Gente, como é cansativo. Eu fico imaginando Deus olhando para as pessoas e dizendo, chega, parem de reclamar, eu já dei para vocês a salvação. Se eu não desse mais nada, e Ele dá, já é motivo de sobra para você passar a vida assobiando, cantarolando, saltitando de alegria. Por quê? Porque o que vem pela frente, a eternidade em tormento, você já foi livre. Mas não, para nós não é suficiente. Nós queremos o céu aqui na terra. Nós queremos a paz em todas as circunstâncias. E às vezes, a ingratidão do nosso coração nos leva, e na maioria das vezes, ela pode até começar de maneira inocente, mas ela nos leva para uma atitude pecaminosa, de murmuração diante de Deus. Então nós reclamamos pelo que nós não temos. E às vezes reclamamos do que nós temos. Olhamos para as coisas que temos e reclamamos. Olha, gente, como isso ofende a Deus. E Davi diz, Senhor, eu estou no meio de adversidade. Eu estou no meio de uma grande tribulação. Mas eu, nessa tribulação pela qual eu enfrento, os inimigos querendo me matar, os reis da terra à minha volta, Israel era uma nação pequena, querendo me destruir, Davi diz, eu te louvarei, Senhor. Eu não vou te louvar de maneira parcial. Na inteireza de quem eu sou, eu te louvarei. É assim para você? Essa é uma realidade na sua vida? As pessoas ouvem dos seus lábios louvor? Ou quando elas olham para o seu semblante, é um semblante sempre de preocupação. A pessoa olha para você, parece que está carregando o mundo nas costas, o tempo inteiro. Todos temos lutas, mas você nunca tem um semblante leve. As preocupações fazem parte de você. Parece que você e as preocupações se mesclam de uma maneira. Nunca há paz. E quando o problema que você enfrenta é resolvido, imediatamente o outro surge. Há pessoas que parece que não conseguem viver sem problema. Não, olham e falam assim, eu preciso ter um problema, eu preciso ter uma ocupação, eu preciso ter algum tipo de adversidade para eu poder reclamar. Senão as pessoas perguntam, está tudo bem? Eu não sei nem o que responder, porque dizer que está tudo bem vai ser algo estranho para mim. Conhece alguém assim? Que parece que sempre há uma nuvem de tempestade sobre a cabeça? Conhecem casamentos que são assim?
toda vez que você escuta desse casal, alguém está falando que eles estão brigando. Conhece filhos assim, toda vez que o pai vai falar do filho ou da filha, ele sempre reclama. Esse filho é assim, esse filho é assim. Por favor, nós precisamos louvar a Deus no meio das adversidades. O louvor não é só uma ordem que temos que fazer, mas é um remédio para nós. A adoração, inteireza de coração, a busca por Deus é uma ordem. Olha alguns textos, vou mostrar para vocês textos que nos manda, que Deus nos ordena. Não é assim, se você conseguir, legal, tenta aí, vê o que você faz. Não, são ordens de Deus. Gratidão é uma ordem. Por exemplo, vamos ver aqui o texto. Eu vou projetar o texto para você e você acompanha aí na versão que você tiver. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: sejam gratos, e veja, na versão da esquerda talvez fique mais claro. Versículo 18 diz: em tudo. Sua Bíblia, eu espero que seja assim, que você não tenha mudado. Tem pessoas que não conseguem ler dessa maneira. Em tudo. Essa é a versão, deixa eu grifar aqui do lado. Em tudo dai graças. Em tudo o quê? Em todas as coisas. Olha o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Versículo 16 na versão do meio. Estejam sempre alegres. Alegrem-se sempre. Em todas as versões você tem um imperativo. A alegria aqui, neste caso, é uma ordem. Deus quer que vocês sejam alegres. Mas a versão do meio que eu estava mencionando aqui diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias. Por que eu devo agradecer a Deus quando eu perco o emprego? Por que eu devo agradecer a Deus se a minha saúde está fragilizada? Por que eu devo agradecer a Deus no meio da tempestade? E o texto só termina dizendo: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus quer isso. Deus quer que você exale o bom perfume da gratidão no meio da adversidade. Mas algumas pessoas, e infelizmente, às vezes vemos que não são poucas, são muitos crentes, se tornam extremamente ácidos no meio da adversidade. E nós não podemos ser assim. O mundo precisa olhar para nós. Não só precisa, não é só uma expectativa, mas uma necessidade de que nós sejamos diferentes do mundo. Você trabalha com pessoas incrédulas, você tem incrédulos à sua volta. Quando algo ruim acontece, o que eles falam? Eles falam palavrão, eles murmuram, eles reclamam, eles estão reclamando, batendo o pé, murmurando, xingando. E muitas vezes, para a estranheza completa do Evangelho, há muitos crentes que são assim. Sempre reclamando de alguma coisa. Basta você pensar aí, quando foi a última vez que você separou um tempo de oração só para louvar a Deus pelo que você tem? Já louvou a Deus porque você enxerga? Ou porque você ouve? Já louvou a Deus porque você pode respirar? Ou porque você anda? Eu tenho dor no pé, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no ombro, enfim, na cabeça. Mas você tem cabeça, você tem pés para sentir dor. Já agradeceu a Deus? Já louvou a Deus porque você sente dor? Porque se você não sentisse dor, como em algumas pessoas, em casos agravados de lepra, há pessoas que batem a porta no seu dedo, mutilam o dedo, nem sabiam, perdem partes do dedo porque perderam a sensibilidade. Eu tenho um amigo que visitou uma colônia de leprosos na África e ele falou que é terrível. Essas pessoas se queimam, elas se mutilam. Por quê? Porque elas não sentem dor. Já agradeceu a Deus porque você sente dor? Mas certamente você já reclamou porque você sente dor. Já agradeceu a Deus pelos recursos que Ele dá, pelos livramentos que Ele deu? Olha, nós devemos separar mais tempo para desenvolver a mesma atitude do rei Davi. Senhor, de todo o meu coração eu te louvarei. E enquanto nós não agirmos assim, nós vamos ser como as pessoas do Salmo 137. Olha para o rio da Babilônia e reclama dos babilônicos, dos edomitas, de Nabucodonosor, reclama de tudo, mas não faz nada para mudar a situação. Real mudança vai começar quando você desenvolver
mais gratidão. Agradeça no trabalho, agradeça o chefe, agradeça, procure desenvolver. Nós estamos falando de gratidão a Deus aqui, mas a gratidão se desdobra em outras áreas. Na gentileza de agradecer, agradecer um garçom porque serviu, agradecer um carteiro porque entregou uma carta. É um estilo de vida que deveria marcar a vida dos crentes. Deveríamos ter uma vida mais alegre, independente das circunstâncias. Não estou falando uma vida sem lutas, vamos ver isso nesse salmo, mas uma vida marcada por gratidão. É isso que nós precisamos. Um outro texto claro das Escrituras, você pode ver, esse texto vai estar em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, veja se parece você ou não. Não vivam preocupados com coisa alguma. Coisa alguma, é isso mesmo que está nessa versão? Não vivam preocupados com coisa nenhuma. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. A Bíblia não está perguntando o que você está passando, ela está dizendo que você não deve ter uma vida de... Olha o problema aqui, a palavra pré. Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É ocupar antecipadamente, é se ocupar antecipadamente com lutas e problemas. Às vezes as lutas nem sequer chegaram. O problema nem aconteceu. E você não dorme mais. Porque você olha lá na frente e fala assim, eu vou perder. Tenho certeza. Porque vai acontecer isso. O que vai ser da minha vida se isso acontecer? Sabe o que é isso? É a preocupação. É o desejo de ter o controle das coisas. Então, como não aconteceu e você não pode solucionar ainda, não é um problema que você diretamente pode se envolver buscando uma solução, você fica preocupando, pensando cenários. Quantas vezes nós fazemos isso e gastamos a nossa saúde porque estamos preocupados? E a Bíblia fala, não vivam preocupados com coisa nenhuma. E o que eu devo fazer ao invés disso? A Bíblia diz, em vez disso, orem pedindo a Deus o que vocês precisam. Fale para Deus, vai lá e diga o que vocês estão precisando. De modo que nesse salmo que nós estamos vendo, queridos, nós estamos olhando e vendo como a gratidão se manifesta. O versículo 1, lá do salmo, que eu vou projetar de novo para vocês, diz assim, Senhor, eu te louvarei de todo o coração. A palavra louvar aqui, ela está relacionada realmente a cantar, a gratidão. Nas outras versões está aí, graças te dou, ou render-te-ei graças, depende da versão que você adotou aí. Cantar, como é que a gratidão se manifesta? A gratidão se manifesta por meio dos louvores. Cantar é manifestar alegria. Mas veja que nesse salmo específico, o texto caminha dizendo assim, eu te louvarei de todo o coração. E aí ele fala aonde ou diante de quem? Na versão da direita diz, diante dos deuses a ti cantarei louvores. É muito bonito quando as pessoas manifestam gratidão a Deus e entoam louvores com os irmãos. É tão gostoso. Então você reúne o povo de Deus, os salvos, e você fica cantando a Deus. Mas o salmo não está falando disso. Davi perseguido, Davi oprimido, Davi odiado diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E ele diz assim, é na presença dos deuses. A palavra que aparece aqui em hebraico é a palavra Elohim. A palavra Elohim normalmente é traduzida por deuses, mas os comentaristas entendem que essa palavra pode ser explicada de duas formas. A primeira é que Elohim, ou os deuses a quem o texto está se referindo, são os falsos deuses das nações, porque Davi entrou em muitas guerras. E cada povo, quando ia guerrear, se apoiava na divindade que o protegia. E Davi, então, ia, lutava e vencia a batalha. Então ele lutava com outro povo, vencia os filisteus. Lá tinha o deus dos filisteus, Dagon. Ia vencer o povo de Edom. Lá tinha Moloque. E cada um dos inimigos tinham as suas divindades. E Davi então diz o seguinte, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E não vai ser no templo, não vai ser com meus irmãos. Na presença dos deuses, aí se for uma referência a isso, ele quer dizer na presença dos falsos deuses que as nações inventam, diante desses deuses falsos, eu prestarei louvores ao teu nome.
Isso me lembra muito o que acontece com Elias lá no Monte Carmelo, quando tem os profetas de Baal. O que Elias faz? Ele presta louvores a Deus na presença de homens e mulheres dos inimigos e das falsas divindades, como Baal. E nós temos que fazer isso. Há crentes que ficam com medo. O nosso Deus é o único Deus vivo, é o único Deus verdadeiro. Preste atenção no que eu vou dizer. Não existe outro Deus além de Jeová. Não existe outro Deus além do Deus da Bíblia. Todos os demais deuses são invenções, são falsos. Por trás das divindades do mundo, por trás dos ídolos do mundo, a Bíblia diz que está Satanás e os demônios. Um só. A Bíblia diz, há um só Deus. E se há um só Deus, e ela diz que é o Deus da Bíblia, resolveu a questão. E as outras divindades? Eu sei que as pessoas acreditam que elas existem. Eu sei que elas muitas vezes fazem isso de maneira sincera, mas a Bíblia diz que esses deuses não existem. Mas como elas acreditam nisso, é como se Davi estivesse hoje no meio de inimigos que creem em Buda, que creem em Alá, que creem em Kardec, que creem nas religiões do mundo. Davi diz, na presença dos deuses, das nações, eu cantarei louvores ao teu nome, porque tu és o único Deus. E eu sou grato a ti. É assim que você tem que fazer. A outra possibilidade, se o texto aqui não está falando de divindades, deuses aqui pode ser uma referência aos poderosos reis das nações. E aí Davi está dizendo assim, na presença dos poderosos, na presença daqueles que foram investidos de poder, eu vou cantar louvores. O resumo do ponto 1, quando nós falamos aqui que diante das adversidades temos que ter gratidão, você poderia resumir assim, Senhor, quando a adversidade chegar, eu não vou ficar dividido entre acreditar ou não. De todo o meu coração, eu vou cantar louvores ao teu nome. E eu não farei isso só na igreja. Eu farei isso no trabalho, na frente dos poderosos. O que eu estou dizendo é que é para você chegar lá no escritório, abrir a porta e sair cantando. Vão te mandar embora, não é isso. Entenda o que eu estou dizendo. É você ter um estilo de vida de consagração e adoração, de louvor, em que você consegue servir a Deus no ambiente de trabalho quando você é perseguido. Em que você pode viver em adoração na escola quando as pessoas zombam de você. E aí você pode dizer, na presença dos deuses dos meus amigos, eu prestarei louvores ao teu nome. Na presença dos poderosos da minha escola, do meu trabalho, da minha família, do meu país. De todo o coração eu te louvarei. Eu não ficarei dividido, eu não temerei os problemas. Louvarei. Essa é a primeira lição do texto que nós estamos vendo. Como lidar como assumir uma atitude apropriada diante das lutas e desafios dessa vida. Primeira lição, desenvolva um senso muito profundo de gratidão. Próxima lição que nós aprendemos é que a próxima atitude apropriada diante dos desafios da vida é uma atitude de dependência. Como é que nós podemos enxergar isso no Salmo? O versículo continua dizendo assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e diante dos deuses ou dos poderosos eu cantarei louvores a ti. Verso 2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Não importa a versão que você adote, Davi vai mencionar uma dependência. E eu queria que neste momento você se apropriasse, marcasse na sua Bíblia essa expressão. Eu prostro-me diante do teu santo templo. Em algumas versões fala prostrado em direção ao templo. Talvez seria a melhor forma de ter sido traduzido. Os judeus tinham por hábito essa prática que em muitas religiões do Oriente é adotada. Não importa, no caso aqui, Davi, o centro, o templo de Israel, era o centro da adoração comunitária e também o centro onde o culto coletivo acontecia. Então as pessoas se dirigiam até ali, ao centro do templo, onde estava o tabernáculo, não, mas agora já propriamente o templo, a arca. E o que acontecia? A arca da aliança. Davi então sabia que a arca da aliança representava a pessoa de Deus.
Nas muitas versões, o texto fala assim: eu me prostrarei voltado para o seu templo. Certamente Davi tem em mente alguma coisa a nos mostrar. Quando ele se volta em direção ao templo em Independência, quem se volta em direção ao templo estava dando as costas a alguma coisa. Nenhum judeu, quando ia orar por templo, ou orar no templo, falar com Deus, ele não dava as costas ao templo. Seria uma falta de respeito. Até mesmo no mundo muçulmano, quando eles vão orar, fazer as suas orações, eles viram-se na direção de Meca, porque eles falam assim: então, olha, é lá que Alá vai se manifestar. Eles viram-se naquela direção e fazem as suas preces. Os judeus também o tinham por hábito. E mesmo, pega o texto de Daniel, não precisa abrir agora, o profeta Daniel, exilado na Babilônia, quando ele ia orar 3 vezes ao dia, o texto fala que ele subia ao seu quarto, ele abria a janela lá para em direção a Jerusalém e orava. Então os judeus sabiam, Jerusalém é para lá. Eles oravam porque falava, Deus está lá. Não só metaforicamente, mas realmente a presença dele estava ali na arca. Mas eu queria que você entendesse a dependência desse homem. De todo o coração eu te louvarei, na presença de qualquer divindade ou de qualquer poder deste mundo eu louvarei. E como eu farei isso? Eu darei as costas e me voltarei, me prostrarei. Prostrar é dependência, eu vou me ajoelhar na direção de onde Deus está. É isso que o Salmo vai mostrar, uma dependência sendo manifestada de forma exterior, mas mostrando o que está no coração. Nós sabemos, aprendemos na Bíblia, através da oração do Pai Nosso, que fizemos algum tempo atrás, que a posição física em que você ora, ela não determina o sucesso da oração, porque é possível que você se ajoelhe para orar, mas no seu coração você esteja arrogantemente em pé. Mas orar de joelhos nos ensina algumas coisas, e Davi diz, eu me prostrei. Eu, o rei dessa nação, estou de joelhos. Não me importa quem são os meus inimigos. Não me importa se eles estão fora dos muros da cidade. Não importa quão grande ou quão poderosos, enquanto soldados estejam lá fora. Eu dou as costas para esses problemas. E eu me ajoelho voltado a ti. Por quê? Porque eu dependo somente do Senhor. Impressionante quando nós temos problemas, a maioria de nós sabe o que faz? Dá as costas a Deus e volta-se na direção do problema. É algo que nós fazemos com naturalidade, mas devemos agir de maneira antinatural diante desse problema. Se você está num lugar e você escuta um barulho, o que você faz? Imediatamente você volta para ver o barulho. E nesse salmo, Davi diz, Senhor, eu me prostrarei voltado para o seu trono, para o seu templo, onde está a arca. Os meus inimigos, eles vão ficar lá. É interessante porque as pessoas dizem assim, não dê as costas para os seus inimigos. E Davi diz, não dê as costas para o seu Deus. Consegue ver a diferença aqui? Não, eu não vou dar as costas para o inimigo, porque eu não sei o que vai acontecer. Davi diz, não, pouco me importa. Quem protege as minhas costas não sou eu. Eu dependo de alguém. E se eu me prostro diante dele, ele está olhando para mim. Quando eu me prostro, quem vê as minhas costas é Deus, não sou eu. Se o meu inimigo vai atacar, se o meu inimigo é muito, se ele está me ofendendo, não. Tira os olhos do inimigo e olhe para Deus. Então a lição, o segundo ponto dessa noite, que fala de dependência, é um apelo de Davi para que você pare de olhar para os seus problemas. Se você focar muito nos seus problemas, você não vai conseguir louvar a Deus. Pare de se ajoelhar diante das lutas e se ajoelhe diante de Deus, dependa dele. Leve a ele dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu não sei como lidar com essa questão da saúde. Eu não sei como lidar com essa tristeza que tomou conta do meu coração. Eu não sei lidar mais com essa frustração. Deus, eu reconheço independência que eu não sei, não consigo, não tenho como lidar com isso. Por favor, ajuda-me. Eu quero depender de Ti. Se nós nos ajoelhássemos mais diante de Deus, nós certamente venceríamos de maneira mais fácil os problemas que surgem. Até porque os problemas que surgem são problemas que Deus deveria resolver. Nós acabamos de passar pelos 504 anos da Reforma e uma das coisas que Martinho Lutero fazia sempre era orar.
E muitas vezes uma vez ele disse assim para uma pessoa: amanhã tenho muitas coisas para resolver. Vou passar a manhã inteira orando. Interessante a postura dele. Ele falou: amanhã eu tenho muitas, nossa, mas eu tenho tantas, inúmeras coisas para resolver, muitos problemas. Vou passar a manhã inteirinha orando. Sabe como a tendência dos crentes da atualidade hoje? Amanhã eu tenho muitos problemas para resolver. Vou levantar bem cedo para lidar com cada um deles. Viu qual é o problema? O problema é que não há mais gratidão e não há mais dependência. Nós desenvolvemos uma atitude de que o poder está em nós. E de que nós trabalharmos bastante e se nós fizermos muitas coisas, vamos resolver tudo. É claro que o texto não está ensinando para você ser alguém relapso, preguiçoso, procrastinador, não é isso. Mas o texto está falando que você deve se voltar mais para Deus, permanecer mais aos pés de Deus. Na história de Marta e Maria, quando isso acontece, e uma está sentada aos pés dele enquanto a outra está trabalhando, nós vemos que Jesus diz claramente: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Uma coisa só te basta. Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Coloque os seus problemas aos pés do Senhor e fique ali. Ore, louve e espere. Deus sabe o que faz. Deus lidará com essas questões. O texto caminha, eu vou ter que caminhar, estamos só no começo do versículo 2. Eu me prostro diante do teu santo templo. E o texto diz: e louvo o teu nome por amor e a tua fidelidade. Preste atenção, porque ele vai colocar aqui algumas verdades muito importantes. Eu te louvo, por quê? Ele fala claramente, por teu amor. Eu vou grifar as expressões para facilitar para nós. Eu vou pegar nessa versão da direita. Ó. Eu te louvo, vou render graças ao teu nome por causa do teu amor. O salmista reconhece que a palavra amor nesse texto, a palavra usada aí é a palavra hesed, a palavra que fala de um amor da misericórdia de Deus, aquele amor pactual, protetivo. E Davi fala: Senhor, eu vou te louvar de todo o coração, vou me prostrar aos seus pés, e a razão pela qual eu estou fazendo isso é porque o seu amor é imenso. O seu amor é inexplicável. O que posso eu fazer se não fosse a sua misericórdia? É o Senhor que vai lidar, é o Senhor que vai cuidar. Então o salmista diz bem claro: meu louvor se baseia no teu amor. Não é tanto pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é um Deus misericordioso. Eu mereço coisas pelas quais eu deveria ser disciplinado e o Senhor não faz. E por que razão? Por misericórdia e amor. Eu piso na bola, eu ofendo, eu fracasso. E por que o Senhor não desiste de mim? Porque o seu amor e a sua misericórdia são eternos, são infinitos. Se dependesse de mim e de você manter a misericórdia e a fidelidade de Deus, estaremos perdidos. Deus nos ama, Deus permanece fiel, mesmo quando você e eu pisamos na bola, fracassamos. Eu vou contar aqui só para entre nós um segredo. Nós fracassamos muito. Nós falhamos inúmeras vezes com Deus. E Deus não desiste de nós. Olha o que o texto de Timóteo vai dizer para nós. Se você olhar para 2 Timóteo, ele diz assim: fiel é a palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. E quando está falando aqui da fidelidade de Deus, do pacto de Deus, lá certamente você pode ecoar nesse texto aqui o que foi dito lá atrás. Versículo 12, se perseverarmos com ele, preste atenção, se nós perseverarmos com ele, também reinaremos. E aí então Paulo diz para Timóteo: Timóteo, nós temos que perseverar. Mas olha que lindo. Quando chega no versículo 13, ele fala: se fomos ou se somos infiéis, e muitas vezes somos, o que Deus faz? Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não muda, ele não falha, ele não
fracassa. Por isso o salmista vai dizer, Senhor, eu te louvo de todo o teu coração. Diante dos meus inimigos eu me prostrarei aos seus pés. Por quê? Porque a sua misericórdia é imensa. O seu amor não falha. Eu falho. Davi, eu adulterei. Davi, eu matei, mas o seu amor não desistiu de mim. E pode acreditar nisso, nós erramos muitas vezes com Deus, inúmeras vezes, ofendemos a Deus com a nossa incredulidade. E sabe o que Deus faz? Ele continua te amando. Você sabia que Deus não pode te amar mais ou menos? Você sabia que Ele não te ama hoje mais, amanhã, peraí, amanhã eu vou aumentar, vou amar um pouco mais? Não. Ele te ama intensamente, plenamente, com todas as forças, imperfeito como somos. Ele te ama, o amor dele é pleno, é perfeito. É claro que esse amor, quando a Bíblia fala que nós somos filhos amados, nós também somos filhos amados como Jesus. Só que quando Jesus é batizado, a voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem o meu prazer é completo. Amados somos como Jesus, mas nós não somos pessoas que dão prazer a Deus como Jesus dava. Por isso ele ouve, você é meu filho amado e em você o meu prazer é completo. Que alegria poder ouvir isso de Deus. Nós precisamos desenvolver dependência. Última verdade no texto, vou mostrar para vocês, que precisamos terminar hoje. O versículo caminha dizendo assim, eu te louvo por teu amor e tua fidelidade. E o versículo termina, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Nós vemos claramente aqui, ao final, ainda falando de dependência, quando ele diz assim, o Senhor, diante das nações ou diante dos meus problemas, o Senhor vai enaltecer duas coisas. Primeiro, quando eu sou perseguido e não vejo solução, o Senhor vai engrandecer o seu nome. Muitas vezes nós queremos que o nosso nome seja resgatado. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê algum tipo de destaque, honra. Mas o salmista diz, Senhor, a sua fidelidade é grande. Por quê? Porque o Senhor coloca o seu próprio nome acima de todas as coisas. Por que o salmista vai dizer isso? Porque quando nós somos chamados povo de Deus, Deus está interessado em que andemos de maneira digna, para que o nome dele seja honrado. Quando o povo de Israel era destruído, era uma vergonha não só para o povo de Israel, era para o Deus de Israel. Então o salmista diz, grande a tua fidelidade ao teu nome, é por isso que o Senhor não desiste de nós. O próprio Moisés, quando foi interceder pelo povo que tinha pecado contra Deus, ele disse claramente, Deus disse, basta Moisés, esse povo já me ofendeu 10 vezes, vou matá-los. E Moisés fala, Senhor, não faça isso por causa do teu nome. O que dirão as nações à nossa volta, que Deus os tirou do Egito, mas não conseguiu colocá-los na terra? Senhor, por amor ao teu grande nome, não destrua esse povo. E Deus faz o quê? Sim, Moisés, eu farei isso por amor ao meu nome. Eu não tenho tempo, mas se você quiser ler Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, você vai ver Deus falando, olha, Israel, eu não vou destruir vocês por amor ao meu nome, porque eu não quero que o meu nome seja zombado. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque o nome de Deus foi jogado na lama. Foi jogado pelo povo de Israel e é jogado muitas vezes pela igreja. E Deus há de vindicar o seu nome e de mostrar nesta terra, não só no mundo vindouro, mas aqui ainda, a glória do nome dele. Semana que vem nós vamos caminhar e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Hoje é necessário que você entenda gratidão e dependência. Não importa o que você está passando, pense no que você quiser. Ainda assim, desenvolva gratidão e desenvolva dependência. E Deus há de agir, porque Ele é fiel às suas promessas e Ele é fiel à sua palavra. Se nós mudarmos, se nós fracassarmos, Ele não muda. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que não nos ampararia. Ele não fará isso. Confie em Deus. Semana que vem nós vamos continuar a partir aí do versículo 3. Vamos ver outras lições, como agir diante das adversidades. Hoje, gratidão e dependência. Semana que vem vamos caminhar um pouco mais nesse texto. Deus abençoe você. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo texto de hoje. Pai, eu quero pedir, quero colocar diante do Senhor aquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu peço para que o Senhor seja
mais uma vez misericordioso conosco. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos ser mais gratos. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos queixamos. E a verdade é que nós nos queixamos demais. Eu sei que muitos crentes são enganados e logo Satanás os convence de que é justo a reclamação, de que é justificado, de que eles têm razão de reclamar. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós aprendemos que as reclamações são justificadas. Sua palavra diz que nós devemos levar tudo aos seus pés, devemos colocar diante do Senhor. Sua palavra diz que nós devemos nos alegrar sempre, que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, mas nós arrumamos desculpa para dizer que não temos como agradecer, não temos como louvar. E nem na presença dos homens deste mundo, dos nossos inimigos, nem na presença dos anjos, dos seres angelicais, e nem na presença da igreja, muitas vezes nós louvamos o teu nome. Os nossos lábios estão selados, cerrados, porque o nosso coração se tornou duro, frio e amargo. Desperta-nos, Senhor. Que dos nossos lábios possam sair verdadeiro louvor vindo do coração. E cada um de nós possa dizer sinceramente: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E na presença dos meus inimigos, a ti cantarei louvores. Que assim seja, nós oramos para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe você, um excelente final de noite. Nós